A chuva miudinha de junho caía sobre Lisboa quando Tiago Almeida saiu de sua mansão, no bairro do Restelo, pela quinta noite consecutiva. Aos 42 anos, era dono do maior grupo de mineração de Portugal, mas toda-se a sua fortuna não conseguia preencher o vazio que carregava no peito. Desde que perdeu Inês, sua esposa, há 6 meses, Tiago conduzia o seu Mercedes pelas ruas vazias da cidade até chegar ao Parque de Monsanto. Era ali que vinha todas as noites, sempre no mesmo banco, debaixo da mesma árvore, para chorar em silêncio, longe dos olhares de curiosos e funcionários, que o viam como o empresário forte e implacável. Naquela noite de segunda-feira, Tiago sentou-se no banco de madeira úmido, vestindo um fato caro que já não fazia diferença alguma para ele. Tirou do bolso a foto de Inês, que sempre carregava consigo. No retrato, ela sorria radiante no dia de seu casamento, 15 anos atrás, quando ainda sonhavam em ter filhos e envelhecer juntos. "Por que tiveste que ir embora, meu amor?" Sussurrou para Folsey, para a foto, enquanto as lágrimas se misturavam com o chuvisco. "O que eu faço agora sem ti?" Inês havia morrido num acidente de carro, voltando da consulta médica, onde recebera a notícia de que finalmente conseguiriam ter o bebé que tanto sonharam. Estava grávida de apenas 2 semanas. Tiago perdeu não apenas a esposa, mas também a chance de ser pai. O sonho que construíram juntos durante anos de tratamentos e esperanças frustradas. Desde então, Tiago havia se tornado uma sombra de si mesmo. A empresa funcionava no automático, dirigida por gerentes competentes, enquanto ele vagueava pela casa vazia como um fantasma. Os amigos tentaram ajudá-lo, mas ele os afastou. A família insistiu que procurasse ajuda profissional, mas ele se recusou. Preferia perder-se na dor, como se fosse a única forma de manter Inês viva em sua memória. Naquela noite, enquanto chorava, olhando a foto, Tiago ouviu passos pequenos a aproximarem-se. Rapidamente guardou a foto e enxugou as lágrimas, esperando que fosse algum segurança do parque a pedir-lhe para sair. Mas quando levantou os olhos, viu uma menininha de aproximadamente 7 anos parada a poucos metros de distância. Estava descalça, com um vestido rosa sujo e rasgado, o cabelo castanho despenteado e as bochechas magras demais para a sua idade. Segurava nas mãos uma boneca sem um braço, igualmente suja. A menina olhou-o com olhos grandes e curiosos, sem medo. Tiago ficou surpreso. Era quase meia-noite e uma criança tão pequena estava sozinha na rua. "Você também está com fome como eu?" perguntou ela com voz doce, mas cansada. A pergunta atingiu Tiago. Fome. Ele não sabia o que era sentir fome há décadas. Enquanto ele chorava a sua dor com uma mansão cheia de comida, aquela criança vagueava pelas ruas, procurando algo para comer. "Eu não estou com fome", respondeu ele, ainda chocado. "Você está sozinha aqui? Onde estão os seus pais?" A menina encolheu os ombros, como se a pergunta fosse corriqueira. "Não tenho pai, só tenho a Bebel", disse mostrando a senha a boneca. "A gente mora por aqui. Você parece triste como eu fico quando não acho comida." Tiago olhou para aquela criança franzina, que acabara de comparar a sua dor emocional com a fome física. De alguma forma, ela havia visto através da sua máscara e reconhecido a tristeza nos seus olhos. "Como te chamas?" perguntou ele, sentindo algo estranho no peito, como se o coração apertado começasse a respirar novamente. "Maria", respondeu ela, aproximando-se um pouco mais. "E você? Você mora naquela casa grande lá em cima?" Tiago ficou surpreso. A menina conhecia a sua casa. "Moro sim. O meu nome é Tiago." Maria sorriu pela primeira vez, e esse sorriso simples e genuíno foi como um raio de sol atravessando as nuvens escuras que envolviam a alma de Tiago. "Tiago é um nome bonito", disse ela. "Você é rico, não é? Por que está a chorar então? Rico não pode chorar." A inocência da pergunta desarmou completamente Tiago. Como explicar a uma criança de 7 anos que o dinheiro não comprava o que ele mais queria, ter a sua esposa de volta? "As pessoas ricas também ficam tristes às vezes", respondeu ele com cuidado. "Perdi alguém muito especial para mim." "Morreu?" perguntou Maria com a franqueza típica das crianças.
Morreu. Maria assentiu como se entendesse perfeitamente. Eu também perdi gente especial. A minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Depois disso, fiquei sozinha. Tiago sentiu o coração apertar ainda mais. Aquela menina havia perdido a mãe aos 5 anos e há 2 anos vivia sozinha nas ruas. A sua própria dor de 6 meses pareceu pequena diante da tragédia que Maria carregava. E desde então vives na rua? Respondeu ela, sentando-se ao lado dele no banco como se fosse a coisa mais natural do mundo. Às vezes é difícil, mas a Bebel faz-me companhia. Ela também perdeu alguma coisa, disse, mostrando o chá-abraço ausente da boneca. Tiago olhou para a tira-boneca partida e viu uma metáfora da sua própria vida. Eles eram iguais, ele, Maria e a boneca Bebel. Todos haviam perdido algo importante e estavam a tentar seguir em frente, incompletos. Você tem comida na sua casa? Perguntou Maria, timidamente. Tenho sim, muita comida. E você come toda? Não, eu não tenho comido quase nada ultimamente. Maria olhou com uma mistura de preocupação e incompreensão. Por que não come? Comida é bom. Quando eu acho comida, fico muito feliz. Tiago percebeu a loucura da situação. Ele tinha uma casa cheia de comida e não conseguia comer por causa da tristeza, enquanto Maria dormia com fome todas as noites. Queres ir à minha casa comer alguma coisa? Perguntou ele impulsivamente. Maria olhou desconfiada. A minha mãe disse para nunca ir à casa de estranhos. A sua mãe era sábia, disse Tiago. Mas eu não te vou fazer mal, só quero dar-te comida. Né? Por quê? Porque me fizeste uma pergunta que ninguém me havia feito antes. Que pergunta? Se eu também estava com fome, e percebi que estou sim, não de comida, mas de alguma coisa que não sei explicar. Maria pensou por um momento, olhando para a boneca como se pedisse conselho. Está bem, disse finalmente, mas a Bebel vem junto. Claro, a Bebel pode vir. Enquanto caminhavam pelo trilho do parque em direção à mansão, Tiago perguntava-se o que estava a fazer. Há 6 meses não conseguia nem sair da cama há alguns dias, e agora estava a levar uma menina de rua para fim da sua casa no meio da madrugada. Mas algo havia mudado nele no momento em que Maria perguntou se ele estava com fome. Pela primeira vez em meses, sentia que talvez pudesse fazer algo útil, algo que Inês aprovaria. A sua casa é muito grande, disse Maria, impressionada quando chegaram ao portão eletrônico. É muito grande para uma pessoa só, concordou Tiago, percebendo que nunca havia pensado nisso antes. Dentro da casa, Tiago acendeu as luzes da cozinha e abriu o frigorífico. Estava cheio de comida que Conceição, sua cozinheira, preparava todos os dias e que ele mal tocava. Nossa, quanta comida! Exclamou Maria com os olhos a brilhar. Você tem pão e leite e frutas. Tiago sorriu pela primeira vez em meses, vendo a alegria genuína da menina diante de algo tão simples como comida. Tenho tudo isso. O que mais gostas de comer? Gosto de tudo, respondeu Maria honestamente. Quando a gente tem fome, tudo fica gostoso. Tiago preparou uma sanduíche de fiambre e queijo, serviu um copo de leite e colocou algumas frutas no prato. Maria comeu como se não comesse há dias, o que provavelmente era verdade. Está gostoso? Perguntou ele. É a comida mais gostosa que já comi na vida, respondeu ela com a boca cheia, fazendo Tiago sorrir novamente. Enquanto Maria comia, Tiago observava-a. Era uma criança linda, apesar da sujidade e das roupas rasgadas. Tinha olhos inteligentes e um sorriso que iluminava o ambiente. Como era possível que uma criança tão pequena estivesse sozinha no mundo? Maria, não tens nenhum parente? Ninguém que possa cuidar de ti? Ela negou com a cabeça. Só tinha a minha mãe. Ela trabalhava numa casa de família, mas quando ficou doente perdeu o emprego. Depois que ela morreu, ninguém quis ficar comigo. E desde então vives na rua? Sim, às vezes durmo debaixo da ponte, às vezes no parque. Depende de onde é mais seguro. Tiago sentiu uma revolta crescer no seu peito. Como uma sociedade permitia que uma criança de 7 anos vivesse nas ruas?
como ele, com toda a sua fortuna, nunca havia pensado em ajudar crianças como Maria. Maria, posso fazer-te uma pergunta? Pode. Por que não tens medo de mim? A tua mãe ensinou-te a não confiar em estranhos. Maria pensou por um momento, mastigando devagar. Porque você estava a chorar como eu choro às vezes. Gente que chora não é má. Gente má não chora. Mas a simplicidade da lógica de Maria tocou Tiago profundamente. Aos 7 anos, ela havia desenvolvido uma sabedoria sobre a natureza humana que muitos adultos não possuíam. Choras muito? Perguntou ele. Chorava mais quando era menor. Agora só choro quando estou com muita fome ou com muito frio. E à noite, quando sinto falta da minha mãe. Tiago sentiu os olhos encherem-se de lágrimas novamente. Aquela criança havia enfrentado mais sofrimento nos seus 7 anos de vida do que muitas pessoas enfrentam na vida inteira. Maria, posso contar-te uma coisa? Pode. Eu perdi a minha esposa há 6 meses. Desde então só consigo chorar. Não consigo comer. Não consigo trabalhar direito. Não consigo viver. Maria parou de comer e olhou-o com seriedade. Ela era legal? Era a pessoa mais legal do mundo. Então ela não ia querer que você ficasse triste para sempre, não é? A minha mãe sempre dizia que quando a gente ama alguém, quer que essa pessoa seja feliz. Tiago ficou paralisado. Uma criança de 7 anos havia acabado de dizer algo que 6 meses de luto não lhe haviam ensinado. Inês realmente não gostaria de vê-lo a definhar de tristeza. Ela queria que ele vivesse, que fosse feliz, que fizesse algo bom com a sua vida. És muito sábia para ter só 7 anos, disse Tiago. Não sou sábia. Só aprendi que ficar triste não traz as pessoas de volta. E se a gente fica muito triste, esquece-se de cuidar de si mesmo. É verdade. Esqueci-me de cuidar de mim mesmo. E esqueceu-se de cuidar de outras pessoas também, disse Maria inocentemente. Se você tivesse visto que eu estava com fome antes, teria me dado comida antes. Tiago percebeu que Maria estava certa. Ele havia se fechado tanto na sua dor que parou de ver o mundo ao redor. Quantas Marias passavam fome nas ruas de Lisboa enquanto ele chorava na sua mansão cheia de comida? Tens razão, Maria. Eu parei de ver outras pessoas. Mas agora você está a ver. Isso é bom. Depois que Maria terminou de comer, Tiago mostrou-lhe a casa. Ela ficou impressionada com o tamanho dos quartos, a quantidade de casas de banho, a sala de estar enorme. Por que precisa de uma casa tão grande? Perguntou ela. Eu e a minha esposa queríamos ter filhos. Sonhávamos em encher esta casa de crianças. E por que não tiveram? Tentamos por muito tempo, mas não conseguimos. Quando finalmente a minha esposa engravidou, ela morreu num acidente. Maria ficou quieta por um momento, absorvendo a informação. Então, esta casa estava à espera de crianças? Estava. E agora está vazia e triste como você. Tiago percebeu que Maria tinha razão novamente. A casa, como ele, estava à espera de ser preenchida de vida, de risadas de criança de propósito. Maria, queres tomar um banho? Posso dar-te roupas limpas? Os olhos de Maria iluminaram-se. Posso? Faz muito tempo que não tomo banho numa casa de banho de verdade. Tiago levou-a a uma das casas de banho do andar de cima. Ensinou-lhe como usar o chuveiro e deixou toalhas limpas. Desceu até ao seu quarto e procurou entre as roupas de Inês algo que pudesse servir para Maria. Encontrou uma camisa de noite de seda que seria como um vestido na menina. Quando Maria desceu após o banho, Tiago mal a reconheceu. Limpa, com os cabelos lavados e a camisa de noite de seda, ela parecia uma pequena princesa. Mas o que mais o tocou foi ver que ela havia lavado também a sua boneca Bebel, que agora estava menos suja, embora ainda sem o braço. Estou bonita? Perguntou Maria timidamente. Estás linda, respondeu Tiago com sinceridade. A Bebel também está mais limpa. Ela gostou do banho. Tiago sorriu, vendo como Maria tratava uma boneca como se fosse real. Provavelmente era a única companhia que a menina tinha no mundo. Maria,
Já é muito tarde. Queres dormir aqui hoje? Amanhã podemos conversar sobre o que fazer. E, posso mesmo? E a Bebel pode dormir também? Claro que podem. Tiago levou-a ao que seria o quarto do bebê. Ele e Inês haviam decorado com tanto carinho, com móveis de madeira clara, papel de parede com desenhos de animais e uma cama pequena que nunca foi usada. Este quarto é lindo, disse Maria, impressionada. Era para ser de quem? Era para ser do nosso bebê. Maria entendeu imediatamente. Posso dormir aqui? Prometo que vou cuidar bem do quarto. Pode sim. Enquanto Maria se acomodava na cama, segurando a sua boneca, Tiago observou-a. Pela primeira vez em meses, aquele quarto tinha o propósito para o qual foi criado: abrigar uma criança. Tiago, disse Maria sonolenta. Sim? Obrigada pela comida e pelo banho e pela cama. Você é bom, como a minha mãe dizia, que existem pessoas boas no mundo. Obrigado a ti, Maria. Por quê? Por me fazeres lembrar que existe gente no mundo além de mim. Maria sorriu e fechou os olhos. Em poucos minutos estava a dormir, respirando tranquilamente pela primeira vez em muito tempo. Tiago ficou a observá-la dormir e sentiu algo que não sentia há 6 meses. Esperança. Não esperança de que Inês voltasse. Isso ele sabia que era impossível, mas esperança de que talvez pudesse fazer algo de bom com a sua vida, algo que desse sentido à sua dor. Naquela noite, Tiago não chorou. Pela primeira vez desde a morte de Inês, dormiu em paz. Tiago acordou na manhã seguinte com algo que não sentia há meses: vontade de se levantar da cama. Por um momento, pensou que havia sonhado com Maria, mas então ouviu barulhos vindos da cozinha. Desceu e encontrou a menina sentada à mesa da cozinha, já vestida com a camisa de noite de Inês, a pentear os cabelos da boneca Bebel com os dedos. Conceição, a cozinheira, estava aí a preparar um pequeno almoço farto, mas olhava para Maria com expressão confusa. Bom dia, senhor Tiago, disse Conceição, sem conseguir disfarçar a curiosidade. A menina disse que o senhor disse que ela podia tomar o pequeno almoço aqui. É verdade, Conceição. A Maria é nossa convidada. Bom dia, Tiago, disse Maria alegremente. Dormi muito bem. A Bebel também dormiu bem. Ela disse que gostou da cama macia. Tiago sorriu, vendo a naturalidade com que Maria se comportava, como se sempre tivesse vivido ali. Estás com fome? Estou. A dona Conceição fez panquecas. Eu nunca comi panquecas. Tiago sentou-se à mesa e, pela primeira vez em meses, comeu um pequeno almoço completo. Ver Maria saborear cada dentada como se fosse um tesouro fez com que ele redescobrisse o sabor da comida. Conceição, prepare um prato para levar para a Bebel, disse Tiago, entrando na brincadeira. Para a boneca, senhor Tiago? Perguntou Conceição, confusa. A Bebel também precisa de comer, explicou Maria seriamente. Ela está a crescer. Conceição, sem entender, mas seguindo as instruções do patrão, preparou um pratinho pequeno e colocou na frente da boneca. Maria agradeceu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Após o pequeno almoço, Tiago ligou para o seu escritório e cancelou todas as reuniões do dia. A sua secretária ficou surpresa. Era a primeira vez em 6 meses que ele mostrava iniciativa para qualquer coisa. Maria, disse ele voltando à cozinha, preciso perguntar-te uma coisa importante. Pode perguntar. Queres continuar a viver na rua ou gostarias de ficar aqui? Maria parou de brincar com a boneca e olhou-o seriamente. Posso ficar mesmo? E a Bebel pode ficar também? Podem ficar pelo tempo que quiserem. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não precisas de pagar com dinheiro. Então como vou pagar? Tiago pensou por um momento. Como explicar a uma criança de 7 anos que ela já lhe havia dado mais do que qualquer dinheiro poderia comprar? Podes pagar ajudando-me a não ficar tão triste. Podes pagar enchendo esta casa vazia de risadas. Podes pagar lembrando-me que existe gente boa no mundo. Maria sorriu. Isso é fácil! Eu sei fazer isso! Então temos um acordo.
Nos dias seguintes, a vida de Tiago mudou completamente. Maria transformou a mansão silenciosa num lugar cheio de vida. Ela corria pelos corredores, cantava no banho, fazia perguntas sobre tudo o que via. Tiago levou-a a comprar roupas próprias para as de sua idade. Ver Maria escolher vestidos e sapatos com tanto entusiasmo fez com que ele percebesse quantos pequenos momentos de alegria havia perdido enquanto se afogava na tristeza. Tiago, posso perguntar-te uma coisa? Disse Maria numa tarde enquanto brincavam no jardim. Claro. Por que não tens filhos se gostas tanto de crianças? A pergunta atingiu Tiago em cheio. Como explicar a Maria sobre os anos de tentativas, os tratamentos, as esperanças frustradas? A minha esposa e eu tentamos ter filhos por muitos anos, mas não conseguíamos. O corpo dela não conseguia manter os bebés. Isso deixava-vos tristes? Muito tristes. Mas agora você tem uma filha, disse Maria simplesmente. Como assim? Você está a cuidar de mim como um pai cuida de uma filha, e eu estou a cuidar de você como uma filha cuida do pai. Tiago sentiu os olhos encherem-se de lágrimas, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Maria, posso adotar-te? Posso ser teu pai de verdade? Os olhos de Maria iluminaram-se. Pode mesmo? E eu posso chamar-te de papá? Pode sim. E a Bebel pode ter um avô? Tiago riu pela primeira vez desde a morte de Inês. A Bebel pode ter um avô. Maria correu e abraçou-o com força. Sempre quis ter um papá. A minha mãe dizia que eu era especial demais para não ter um pai algum dia. A tua mãe estava certa. És muito especial. Naquela noite, Tiago ligou para o Dr. Santos, seu advogado, para começar o processo de adoção. Também ligou para alguns conhecidos, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, para entender os procedimentos legais. Durante as semanas seguintes, Tiago dedicou-se totalmente ao processo de adoção de Maria. Precisava comprovar que tinha condições financeiras e emocionais para cuidar de uma criança, passar por avaliações psicológicas e visitas de assistentes sociais. Maria participava de tudo com naturalidade. Quando a psicóloga perguntou se ela gostaria de ter Tiago como pai, ela respondeu: ele já é meu pai. Só estamos a tratar dos papéis para deixar oficial. Por que achas que ele seria um bom pai? Perguntou a profissional. Porque ele estava triste como eu, mas quando ficamos juntos, nenhum dos dois fica triste. E porque ele se importa comigo e com a Bebel. E quem é a Bebel? É minha filha, respondeu Maria, naturalmente mostrando a boneca. O papá vai ser avô dela. A psicóloga sorriu e anotou no seu relatório. Criança emocionalmente saudável e madura para sua idade, estabeleceu vínculo afetivo sólido com o candidato à adoção. Durante esse período, Tiago também começou a interessar-se pela situação de outras crianças em vulnerabilidade social. Maria havia despertado nele uma consciência social que ele nunca havia tido. Papá, disse Maria um dia, há muitas crianças na rua como eu estava. Por que não as ajudas também? Como assim? Você tem uma casa muito grande. Poderia cuidar de mais crianças que não têm pai nem mãe. A sugestão de Maria plantou uma semente na mente de Tiago. Ele começou a pesquisar sobre casas de acolhimento, orfanatos e programas de assistência à infância em Lisboa. Descobriu que havia centenas de crianças a viver nas ruas ou em abrigos sobrelotados. Com a sua fortuna, poderia fazer uma diferença real na vida dessas crianças. Maria, disse ele uma noite, que tal se criássemos um lugar onde crianças que não têm família possam viver, estudar e ser felizes? Como uma grande família. Exatamente. Como uma grande família. E a Bebel pode ajudar a cuidar das outras crianças? Claro que pode. 3 meses depois, o processo de adoção de Maria foi finalizado. No dia da audiência no tribunal, ela usou um vestido azul que Tiago havia comprado especialmente para essa ocasião e carregava a Bebel nos braços. Maria Santos Almeida, disse o juiz solenemente.
A partir de hoje, Tiago Almeida é oficialmente seu pai. Maria sorriu radiante e correu para abraçar Tiago. Agora somos uma família de verdade, papá. Somos sim, minha filha. E a Bebel agora tem apelido também? Claro, ela agora é Bebel Santos Almeida. Maria riu e beijou a boneca. Ouviste, Bebel? Agora tens uma família completa também. 6 meses depois da adoção de Maria, Tiago inaugurou o Instituto Inês e Maria, uma casa de acolhimento que podia abrigar até 20 crianças órfãs ou abandonadas. O Instituto oferecia moradia, alimentação, educação e cuidados psicológicos em tempo integral. Maria foi a primeira criança a escolher os seus novos irmãos e irmãs. Ela acompanhou Tiago nas visitas aos abrigos municipais e ajudava a identificar as crianças que mais precisavam de uma família. Papá, aquela menina ali está a chorar como eu chorava, dizia Maria, apontando para uma criança tímida. E aquele menino está a te assegurar um carrinho partido como eu segurava te bebébio. Eles precisam de família. 1 ano depois da noite em que Maria perguntou se Tiago também estava com fome, a vida do empresário havia mudado completamente. A mansão vazia transformou-se num lar cheio de vida, com 21 crianças a correr pelos corredores, a brincar no jardim e a encher as salas de risadas. Tiago reduziu drasticamente o seu envolvimento nos negócios da mineradora, deixando a gestão nas mãos de administradores competentes. Dedicou-se integralmente ao instituto e às crianças. Papá! Disse Maria numa tarde, enquanto observavam as outras crianças a brincar no jardim. Achas que a tia Inês ficaria feliz a ver isto? Tiago olhou para o jardim cheio de crianças felizes e sentiu que Inês realmente estaria orgulhosa. Acho que ela ficaria muito feliz, Maria. Ela sempre sonhou em ter uma casa cheia de crianças. Então, conseguimos realizar o sonho dela? Conseguimos, sim. E ainda ficas triste? Tiago pensou por um momento. A dor da perda de Inês ainda existia, sempre existiria, mas agora estava transformada em algo produtivo, em amor multiplicado por 21 crianças que precisavam dele. Às vezes ainda fico triste a pensar nela, mas agora é uma tristeza boa, uma saudade cheia de amor. E quando olho para vocês, lembro-me que o amor não morre, só se multiplica. Entendi, disse Maria. É como a Bebel. Ela perdeu o braço, mas ganhou uma família inteira. Tiago sorriu. Aos 8 anos, Maria continuava a ser a criança mais sábia que conhecia. Naquela noite, durante o jantar com todas as crianças ao redor da grande mesa da sala de jantar, Tiago olhou ao redor e sentiu-se completo. Não era a família que havia sonhado com Inês, mas era uma família real, cheia de amor e propósito. Crianças, disse ele, batendo no copo para chamar a atenção. Quero fazer um brinde. Um brinde com sumo de laranja, gritou Pedro, de 5 anos, levantando seu copo. Isso mesmo, riu Tiago. Quero brindar a nossa família, que nasceu numa noite quando uma menina muito corajosa perguntou se eu também estava com fome. Essa sou eu, disse Maria, orgulhosa. Salvaste o papá, Maria? Perguntou Ana, de 6 anos. Não, respondeu Maria com seriedade. Nós salvamo-nos juntos e depois salvamos vocês também. Como nos salvaram? Quis saber João, de 7 anos. Dando amor, respondeu Maria simplesmente. Quando a gente dá amor, recebe amor de volta. E quando tem muito amor, sobra amor para dar a mais gente. Tiago olhou para Maria com orgulho. A sua filha havia se tornado uma pequena filósofa do amor. A Maria está certa, disse ele. O amor é a única coisa que se multiplica quando a gente divide. Como comida! Gritou Carla, de 4 anos. Melhor que comida, corrigiu Tiago. Porque a comida acaba, mas o amor nunca acaba. Após o jantar, quando todas as crianças estavam a dormir, Tiago foi ao seu quarto e pegou na foto de Inês que guardava na mesa de cabeceira. Já não precisava dela para chorar. Agora olhava-a para sorrir. Obrigado, amor, sussurrou para a foto. Obrigado por me ensinares a amar tanto que mesmo depois de teres partido, eu ainda tinha amor a sobrar para dar a estas crianças. Guardou a foto
e foi verificar se todas as crianças estavam bem. Na última paragem, entrou no quarto de Maria. Ela dormia abraçada com a Bebel, mas acordou quando sentiu a sua presença. Papá, está tudo bem? Está tudo perfeito, minha filha. Papá? Sim. Lembras-te da pergunta que eu te fiz naquela noite no parque? Lembro. Perguntaste se eu também estava com fome. E estavas mesmo? Tiago sorriu no escuro. Estava sim. Estava com muita fome de amor, de família, de propósito. E tu alimentaste-me. E agora? Ainda estás com fome? Tiago olhou pela janela do quarto de Maria, de onde podia ver o jardim onde 20 crianças brincavam todos os dias. Agora estou muito bem alimentado, minha filha. E tu ensinaste-me a alimentar outras pessoas também. Maria sorriu e fechou os olhos. Boa noite, papá. Boa noite, Maria. Tiago saiu do quarto e caminhou pelos corredores da casa, ouvindo os sons suaves das crianças a dormir. Parou em frente à janela da sala e olhou para o parque de Monsanto, onde tudo havia começado. Naquele banco, onde costumava chorar todas as noites, agora havia uma placa que ele mandara colocar. Às vezes, a pergunta de uma criança pode mudar uma vida inteira. Tiago sorriu, lembrando-se daquela noite de junho quando uma menina de 7 anos lhe perguntou se ele também estava com fome. Ela não podia imaginar que essa pergunta simples salvaria não apenas a vida dele, mas também as vidas de 20 outras crianças órfãs. O amor de Inês não havia morrido com ela. Havia se multiplicado através de Maria e de todas as outras crianças que agora chamavam aquela casa de lar. 5 anos depois, Tiago estava no jardim do Instituto Inês e Maria, a ver Maria, agora com 12 anos, ensinar os irmãos menores a cuidar da horta que haviam plantado juntos. Ela havia se tornado uma líder natural entre as crianças, sempre pronta a ajudar quem precisasse. Papá, disse ela correndo até ele, a pequena Júlia está a chegar hoje, não é? Sim, ela chega à tarde. É uma menina de 4 anos que perdeu os pais num acidente. Ela vai ficar no quarto ao lado do meu? Vai sim. Ótimo. Eu e a Bebel vamos cuidar bem dela. A Bebel é muito boa a cuidar de crianças que chegam assustadas. Tiago sorriu vendo como Maria havia transformado a sua própria dor em compaixão pelos outros. Naquela tarde, quando Júlia chegou ao instituto, tímida e assustada, carregando apenas uma mochila pequena, foi Maria quem a recebeu. Olá, eu sou a Maria e esta é a minha filha, a Bebel, disse ela, apresentando-se. Vais gostar daqui, tem bastante comida, cama quentinha e muito amor. Eu quero a minha mãe, chorou Júlia. Eu sei, disse Maria com ternura. Eu também queria a minha mãe quando cheguei aqui, mas aqui a gente vira uma família nova, uma família que ninguém nos pode tirar, nunca. Tiago observou de longe, com o coração cheio de orgulho, como a sua filha acolhia a nova irmã com o mesmo amor que ele havia aprendido a dar. Naquela noite, durante o jantar, Júlia estava sentada entre Maria e Tiago, já a sorrir timidamente. Crianças, disse Tiago, quero contar uma história para a Júlia e relembrar para vocês como a nossa família começou. A história da pergunta! Gritaram várias crianças em coro. Isso mesmo! Há 5 anos, eu era um homem muito triste que chorava todas as noites num parque. Achava que a minha vida havia acabado, até que uma menina corajosa apareceu e me fez uma pergunta que mudou tudo. Que pergunta? Perguntou Júlia curiosa. Ela perguntou se eu também estava com fome, respondeu Tiago, olhando para Maria com carinho. E estavas? Quis saber Júlia. Estava sim. Estava com fome de família, de amor, de propósito, e descobri que quando a gente divide o amor, ele se multiplica. Como matemática, disse Pedro, agora com 10 anos. Melhor que matemática, riu Tiago, porque na matemática, quando divides, o resultado fica menor. No amor, quando divides, fica maior. Papá, disse Maria, conta pra Júlia como a Bebel também faz parte da família. Tiago pegou na boneca carinhosamente.
A Bebel ensinou a toda a nossa família que não precisamos de ser perfeitos para sermos amados. Ela perdeu um braço, mas ganhou uma família inteira. Júlia tocou suavemente no lugar onde deveria estar o braço da boneca. Ela não fica triste por ser diferente? Não, respondeu Maria, porque aqui ninguém liga para o que está a faltar. A gente só liga para o que tem de sobra. Muito amor. Após o jantar, Tiago deitou todas as crianças, como fazia todas as noites. Quando chegou ao quarto de Maria, ela estava a contar uma história para a Júlia, que dormia na cama, ao lado com um ursinho novo que ganhara de presente. Era uma vez um dragão muito triste que morava sozinho numa montanha cheia de ouro, sussurrava Maria. Ele tinha tudo, mas não tinha amor. Até que um dia, uma pequena fada apareceu e perguntou se ele estava com fome de carinho. Tiago sorriu, ouvindo a sua filha contar a sua própria versão da história real que haviam vivido. Mais tarde, quando todas as crianças estavam a dormir, Tiago sentou-se na sua poltrona na sala, como fazia todas as noites antes de dormir. Pegou na foto de Inês e conversou com ela, como sempre fazia. Inês, a nossa casa finalmente está cheia de crianças, como sempre sonhamos. Não da forma que imaginávamos, mas talvez de uma forma ainda mais bonita. A Maria não apenas salvou a minha vida. Ela ensinou-me que o amor verdadeiro não morre, apenas se transforma e se multiplica. Guardou a foto e subiu para verificar as crianças uma última vez. No quarto de Maria, encontrou-a ainda acordada, a olhar pela janela. Não consegues dormir? Perguntou ele. Estava a pensar, respondeu ela. A pensar em quê? Em como a vida é ser engraçada. Eu estava com fome naquela noite. Você estava com fome de amor. E quando nos encontramos, descobrimos que podíamos alimentar um ao outro e agora alimentamos 22 pessoas todos os dias. Papá? Sim? Achas que existe mais gente com fome de amor por aí? Tiago sorriu. Aos 12 anos, Maria ainda queria salvar o mundo. Tenho a certeza que existe. Então, a nossa família pode crescer mais um pouquinho? A nossa família pode crescer o quanto o amor permitir, e o amor não tem limite. Maria sorriu e deitou-se, abraçando a Bebel. Boa noite, papá. Obrigada por me encontrares naquela noite. Obrigado a ti, minha filha, por me teres encontrado. Tiago saiu do quarto e desceu novamente para a sala. Olhou pela janela em direção ao parque, onde tudo começou, e sorriu. Uma pergunta simples de uma criança com fome havia transformado não apenas 2 vidas, mas criado uma família de 22 pessoas que se amavam incondicionalmente. O amor de Inês não havia morrido, havia se multiplicado através de Maria e de cada criança que encontrava um lar no Instituto Inês e Maria. E tudo começou com uma pergunta. Você também está com fome como eu? Qual é o seu nome e de onde você é? O que você achou dessa história? Deixe um comentário para eu saber a sua opinião. Desejo a todos vocês muita paz e felicidade. Por favor, compartilhe para que mais pessoas também possam ouvir estas belas histórias.